Olá pessoal, hoje começamos a segunda semana da disciplina Tópicos em Literatura 1, Introdução às Formas Poéticas, e vamos trabalhar com mais dois elementos formais, né, estruturais do poema, que são o paralelismo e a rima. Vamos lá? O paralelismo, como outras estruturas que nós já estamos vendo nessa disciplina, né, também se trata de uma estrutura poética baseada na questão da repetição. Poderíamos dizer que seria a repetição de estruturas sintáticas e de pensamentos similares com variações vocabulares e fonéticas. Uma repetição que, pela própria estrutura do verso, né, colocado em linhas, caracteriza esse desenho, essa imagem que nós podemos chamar de paralelismo, né, de paralelas de duas figuras semelhantes que se relacionam por um jogo de paralelismo, assim dizendo, né? Este vai ser um fenômeno poético presente em diferentes manifestações poéticas, né? Ou seja, um fenômeno estrutural, um fenômeno formal, presente em diferentes manifestações poéticas, desde a poesia popular até a poesia culta, e que está também presente em manifestações poéticas de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes civilizações, como as civilizações orientais, os egípcios, os árabes, os chineses, os europeus, nas manifestações de cultura, de poesia, tanto de uma origem popular, como de uma origem mais culta, mais erudita, desses diferentes lugares. Também de povos, de civilizações, como nós poderíamos dizer, mais primitivas, né? Civilizações autóctones de diferentes lugares, como a América, a África, a Ásia, a Oceania e assim por diante. Esta é uma estrutura paralelística, né, que vai estar ligada tanto ao ritmo do trabalho, né, os processos de repetição, né, os processos que estabelecem uma estrutura rítmica para a poesia, para o canto, né, estão intimamente ligados à dimensão do trabalho, né, já que o canto ritmado, a regularidade do ritmo, favorece o trabalho a longo prazo, né, o trabalho de muitas horas, também desenvolvido dentro de um certo ritmo, que garante a continuidade, né. Então, essa é uma estrutura que vai estar ligada tanto ao ritmo do trabalho, e aí podemos falar então de uma dimensão mais laica, não religiosa, né, quanto aos cantos litúrgicos, né, quanto ao canto, à poesia, à música, que está ligada a uma dimensão mais eclesiástica, mais religiosa. Bem, para ilustrar um pouco essa estrutura para vocês, né, e mostrar alguns dos seus aspectos, eu selecionei alguns poemas, todos eles poemas de autores mais modernos, né, do século XX, onde que a gente vai poder então reconhecer essa estrutura paralelística sobre a qual nós estamos falando, né? Aqui, primeiramente, esse poema do Vinícius de Moraes, Poema de Natal, onde as estruturas paralelísticas foram destacadas com cores diferentes, né? Para justamente ressaltar a dimensão rítmica, repetitiva deste procedimento como um procedimento formal, fundamental das estruturas das formas poéticas. Tá? Então vamos ler o poema e depois eu comento detidamente cada uma dos trechos marcados. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida. Uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver, a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente.
Então, nós podemos observar aqui vários versos, várias estruturas, né, que nós podemos definir como paralelísticas, né? Inicialmente, esta marcada de uma cor rosa, que está aqui no primeiro verso, para isso fomos feitos, que encontra uma repetição paralelística em para isso temos braços longos para os adeusos, com variação, como eu comentei com vocês, né? Tanto uma variação semântica, quanto conceitual, quanto sonora também às vezes. Tá? Percebam que essa mesma estrutura se repete também com uma modificação, né, no primeiro verso da última estrofe. Pois para isso fomos feitos. Um pois aqui que entra como um elemento novo, mas nós temos praticamente o mesmo verso sendo repetido. Vejam como que a estrutura sintática, a imagem do verso é muito semelhante em todos esses elementos destacados com a cor rosa. E temos mais estruturas paralelísticas também, essas marcadas com a cor amarela, onde fica muito evidente esse caráter, né? Essa estrutura, essa semelhança, essa repetição, né, de uma mesma estrutura sintática, de um mesmo pensamento com variações, né? Aqui, por exemplo, na primeira estrofe, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Nós temos paralelismos aqui em diferentes níveis, né? Nós podemos pensar, por exemplo, um paralelismo entre os três versos em para lembrar, para chorar, para enterrar. Para mais um verbo, né? Lembrar, chorar ou enterrar. Mas nós podemos perceber também que o terceiro verso varia mais em relação aos dois primeiros. Se a gente observar que os dois primeiros apresentam uma estrutura ainda mais semelhante, quando a gente tem esses dois elementos que são colocados de forma aditiva, compondo, né, para o que para isso fomos feitos. Para lembrar e ser lembrados. Para chorar e fazer chorar. Então vejam essa estrutura que encadeia, que soma dois elementos que se repete nos dois versos, estabelecendo assim um paralelismo ainda mais estreito, podemos dizer. Tá? Nós poderíamos falar também, né, que há um certo paralelismo entre o primeiro verso e os outros três, né? Se a gente pensar no para, por exemplo. Tá? Mas eu preferi destacar a relação paralelística entre o primeiro verso e o quinto verso e o primeiro verso da última estrofe, né? Que ela me parece mais forte, mais evidente. Mas não é um erro a gente reconhecer também uma certa relação paralelística do primeiro com o segundo, o terceiro e o quarto, justamente pelo início do verbo com a palavra para. Se a gente tirar as cores, por exemplo, essa relação vai ressaltar muito facilmente para a nossa leitura. A mesma coisa a gente vai encontrar na segunda estrofe. Uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Todos começando aí com e um substantivo. Uma tarde, uma estrela, um caminho. Também uma relação paralelística bem evidente. Como nós vamos encontrar na terceira estrofe e na última estrofe. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai. Também uma estrutura paralelística muito semelhante a esta, né? Que começa justamente com um artigo. Podemos estabelecer essa relação, né? De uma tarde, uma estrela, um caminho, uma canção, um verso, uma prece. Estrutura também semelhante que nós vamos encontrar na última estrofe e que, se nós observarmos bem, se relaciona mais diretamente ou mais intimamente, mais estreitamente, falando em termos de uma relação paralelística, com a primeira estrofe. Volta aqui a estrutura de para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. Então percebam como que é um poema construído estruturalmente muito em cima desse recurso do paralelismo, né? Um recurso formal, né? Assentado justamente dentro daquela velha questão da repetição que, como nós estamos vendo, né? De certa maneira, está presente em quase todos os procedimentos ligados às formas básicas do poema. Aqui trouxe mais um poema, que também onde nós vamos encontrar relações paralelísticas, né? Um trecho pequeno, 3 estrofes apenas, no longo poema do João Cabral de Melo Neto, O Cão Sem Plumas, tá? Onde eu também identifiquei com cores diferentes relações paralelísticas. Aquele rio está na memória,
como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Ora, temos aqui essa relação paralelística, podemos dizer, construída a partir de pares diversos, como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de... muda-se de sala para bolso, como um cão vivo, aí já não mais dentro, então nós temos uma variação mais acentuada, mas ainda colocado em algum lugar, vamos dizer assim, situado em algum espaço. Então, como um cão vivo, debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. E aí eu destaquei com uma cor diferente, porque dentro dessa própria sequência, né, de versos, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele, nós temos uma outra, interna a essa estrutura paralelística, nós temos uma outra estrutura paralelística menor, né? Debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele, o debaixo está subentendido ali, né? Elíptico, podemos dizer assim, tá? Bem, na segunda estrofe também vamos encontrar esse tipo de relação. Um cão, porque vive, é agudo. O que vive não entorpece. O que vive, fere. O homem, porque vive, choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. Então aqui nós temos uma relação paralelística, talvez um pouco mais distante, entre o que vive não entorpece, o que vive fere. Um paralelismo invertido, podemos dizer assim, né? Já que um é uma negação e o outro é uma afirmação, tá? Também uma relação paralelística nos dois versos destacado em rosa. Choca com o que vive, é ir entre o que vive. Aqui não pelo início do verso, mas pelo fim dos dois versos. O que vive. Vejo que é uma estrutura semelhante com variações. E que, de certa maneira, não essa estrutura em rosa, né, mas essa primeira estrutura paralelística de o que vive não entorpece, o que vive fere, ela se desdobra para a estrofe seguinte. O que vive incomoda. Então, o que vive não entorpece, o que vive fere, o que vive incomoda. Divida o silêncio, o sono, o corpo que sonhou cortar-se roupas de nuvens. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso como um cão, um homem como aquele rio. Então vejam como que aqui nós temos uma estrutura paralelística, né, construída a partir dessa expressão o que vive, né, e que se repete várias vezes ao longo dessas duas estrofes, estabelecendo aí esse jogo de repetição que reforça a estrutura rítmica do poema, tanto do ponto de vista sonoro, quanto do ponto de vista sintático, como do ponto de vista também conceitual, de pensamento. Né? Já que a própria ideia que é elaborada para o poema se sustenta em cima desses procedimentos formais escolhidos pelo poeta. E por fim, aqui um pequeno poema do Manuel Bandeira, né? Um poema curto, chamado Debussy, em homenagem ao compositor francês, e que nós também temos uma estrutura que podemos caracterizar como uma estrutura paralelística também assentada na repetição, e que vai marcar justamente, bem acentuadamente, de forma bem evidente, né, a dimensão rítmica do poema, né, já que são justamente os versos que marcam esse movimento pendular que caracteriza o poema e que está associado à música do Debussy e à brincadeira da criança que nós podemos observar aqui no poema. Para cá, para lá, para cá, para lá, um novelozinho de linha. Para cá, para lá, para cá, para lá. Oscila no ar pela mão de uma criança, vem e vai, que delicadamente e quase a adormecer o balança. Psiu. Para cá, para cá, e o novelozinho caiu. Temos aqui então essa estrutura paralelística demarcada pela cor amarela e com uma pequena variação no fim, e que pode também, de certa maneira, ser compreendido como uma espécie de refrão também. Por que não? Tá? Pela regularidade que atravessa praticamente todo o poema. Ok? Bem, vamos então para o segundo tópico da aula de hoje, e que é justamente a rima. A rima
que também constitui um elemento, ou se constitui como um elemento de repetição e ritmo que foi utilizado ao longo da tradição da poesia, tanto popular quanto da poesia culta, né, com diferentes objetivos, né, com diferentes funções, como a função de ornamento, como um recurso retórico que visa dar elegância ao texto, como um expediente imitativo, onomatopaico, de reprodução do som, né, de referência direta, concreta a um determinado objeto, ou como um efeito expressivo, que visa intensificar a força expressiva do texto. A rima, a princípio, teria uma origem popular, e a partir dessa origem popular, ela foi sendo, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, incorporada pela poesia culta. Em alguns momentos da história da literatura, o uso da rima, ou principalmente o abuso da rima, será visto como um recurso de mau gosto, né? Talvez até por uma musicalidade às vezes excessiva, ou uma melodia, às vezes uma dimensão melódica às vezes excessiva, que o abuso da rima pode trazer para o poema, tá? Bom, esse percurso que vai de uma origem popular até a sua utilização numa poesia culta, erudita, ele parte justamente de cantos e de versos ligados a encantamentos, ditos populares, máximas e sentenças. São gêneros textuais onde nós vamos encontrar frequentemente o uso da rima, né? A rima vai servir também, né, também da poesia oral, de uma dimensão mais popular, como um recurso de memorização e conservação, já que a rima está assentada na dimensão repetitiva, né, da repetição e do ritmo, e tem inclusive a questão da semelhança sonora, né? Então a semelhança sonora entre as palavras, de certa maneira, facilita a associação entre as palavras, a recordação da palavra seguinte, já que se espera que a palavra seguinte, ou pelo menos as palavras do verso seguinte, retomem a mesma sonoridade das palavras do verso anterior. Então a rima tem também uma função importante como um recurso de memorização e conservação, e também como um elemento que vai participar da estruturação da estrofe do poema, já que a rima permite marcar de maneira bastante clara o final do verso, permite compreender também de maneira bastante clara a estrutura do verso a partir de por exemplo, uma estrofe de 4 versos em que os 2 primeiros versos rimam entre si e os 2 últimos também rimam entre si, ou que rimam de maneira alternada, o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Então a rima também exerce uma função importante como elemento estruturador da estrofe. Há diferentes classificações de rima, algumas muito atreladas a aspectos muito particulares do gosto poético de determinada época, né? E em que vocês vão encontrar na bibliografia que foi sugerida para vocês, seja como a bibliografia específica da semana, né, do conteúdo que está sendo trabalhado nessa semana, seja a bibliografia complementar que também foi sugerida, né? Mas há 2 tipos de rima, particularmente falando, né, que eu acho bastante relevantes que vocês conheçam, né, ou revisem, né, que são rimas definidas exatamente pela sua estrutura, né? Pela estrutura dos fonemas, como elas são compostas, que são as rimas toantes e rimas consoantes. A rima toante será aquela rima que vai apresentar uma equivalência apenas entre as vogais da palavra a partir da sílaba tônica, né? A rima se constrói a partir da sílaba tônica da palavra. E a rima toante é aquela que vai apresentar uma equivalência somente entre as vogais. Como a gente pode ver, por exemplo, em café, pastel, onde eu só encontro uma equivalência entre o e o das duas palavras, né? A partir da vogal tônica, certo? Ou entre carro e dado, onde eu também só encontro a equivalência entre o A e o O, que aparecem nas duas palavras, todos os dois a partir da vogal tônica também
A, que é a letra A em caidá. Ou em martírio e finíssimo, onde eu também só encontro uma equivalência entre o I e o O da primeira palavra com o I e o O da segunda palavra, também a partir da vogal tônica, né? Que é o I de ti e o I de ni, certo? Bem, e para exemplificar, aqui uma estrofe de um outro poema do João Cabral de Melo Neto, é demais o símile, né? Onde nós podemos reconhecer rimas toantes, que são muito características, inclusive, da poesia do João Cabral. É uma poesia de inspiração, ou uma poesia que se aproxima muito da poesia espanhola, que cultiva muito esse tipo de rima. Tá? Então, vai dizer a estrofe do poema de Cabral. Não há sentido em comparar-te a uma sevilhana, antes calar-se. O texto não avança, pousa, estagna, marca passo, é poça. Podemos perceber aqui, então, a rima toante, né, em comparar-te e antes calar-se, onde nós só encontramos uma equivalência entre as vogais, né? Comparar-te, calar-se, entre o A e o E das duas palavras. Tá? A mesma coisa entre pousa e poça. Né? Nós temos aqui uma equivalência entre o ditongo OU e o O de pousa com o O de poça, né? E entre o A da primeira palavra e o A da segunda palavra, né? Apesar de que nós podemos encontrar uma certa afinidade também entre a letra P, que precede aí no caso a vogal tônica, né? E o S e o C cedilha, que tem sons diferentes, mas também muito próximos. Então aqui nós temos, acho pertinente, acho correto, falar que nós estamos diante de um exemplo de uma rima toante, talvez um pouco, né, tendendo a uma certa consonância, podemos dizer assim. Tá? Então tá aqui um exemplo de o que é uma rima toante. E uma rima consoante, que é aquela que vai apresentar uma conformação perfeita entre os sons a partir da última vogal tônica. Então é o que nós temos, por exemplo, entre castelo e martelo, onde eu não encontro apenas uma afinidade entre a vogal E e as vogais E e O das duas palavras, mas também a consoante L. Né? Então nós temos o som completo, uma afinidade, uma conformação perfeita, completa entre o final das duas palavras, né? Castelo, martelo, elo, né? Não só as vogais, mas as consoantes também. Aqui, coincidentemente também, a consoante que precede a vogal tônica, né? No caso aqui, telo. As duas sílabas finais apresentam uma conformação perfeita. Tá? Também maçã, anã. Né? Nós temos uma conformação perfeita a partir da vogal tônica, né? Que é justamente o A, né? O A nasalizado, né? O AN, certo? E também entre métrico e tétrico, podemos observar que a partir da vogal tônica nós temos exatamente o mesmo som, étrico. Né? A única diferença, a consoante que precede a vogal tônica. M em métrico, tétrico e T em tétrico. Certo? Bom, para ilustrar, aqui uma estrofe retirada de um poema do Gregório de Matos, né? Onde nós vamos encontrar diferentes rimas, todas elas que nós podemos classificar como rimas consoantes. Certo? Vamos lá. Bem, não vos amo, confesso. Várias júrias cometi. Missa inteira nunca ouvi. A meus pais não obedeço, matar alguns apeteço. Luxurioso pequei, bens do próximo furtei, falsos levantei às claras, desejei mulheres raras, coisas de outrem cobicei. Bem, temos aqui as rimas consoantes. Confesso, obedeço, apeteço, em que há uma conformação perfeita, né, de vogais e consoantes a partir da vogal tônica, isso, uma pequena variação aí de E para E, né, que não altera, vamos dizer assim, a característica da rima, sim. Aqui também a rima entre consoante entre cometi e ouvi, né? O I e o I das duas palavras. Também aqui entre pequei, furtei, cobicei,
Tá? Uma conformação perfeita a partir da vogal tônica, que se constitui a partir desse ditongo, né? Ei, ei, ei. E aqui também entre as palavras claras e raras, né? A partir da vogal tônica A, da sílaba clá e da sílaba rá, nós temos uma conformação perfeita. Aras, aras. Ok? Bem, pessoal, aqui trago para vocês mais uma vez as referências bibliográficas principais com que nós estamos trabalhando ao longo da disciplina toda. Esse é o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês nesta semana. Espero que ele seja útil para o amadurecimento teórico e crítico de vocês. Bons estudos e até mais!